Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Estamos agora na segunda lição hoje da Escola Bíblica Online, Escola Bíblica Getsemane. Essas lições serão publicadas aos domingos, a partir das 12 horas. Lembrando que é importante você colocar o seu like lá e fazer a sua inscrição no canal. Assim o YouTube distribui para outras pessoas. E faça a divulgação desse canal. Esse canal tem como propósito levar a palavra, o estudo da palavra. Estamos aqui diversificados nesse canal, falando para casais, família, de uma forma geral, temas específicos para alunos de seminários, reflexões. E hoje nós vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos e pedimos a tua direção para esta lição. Nos ensina conforme a tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos tratar da plenitude dos tempos, parte 2. A aula primeira foi sobre o mundo judaico e hoje nós vamos trabalhar a questão do mundo greco-romano. Qual o alvo desta segunda lição? O primeiro alvo é entender como os elementos da cultura greco-romana influenciaram o mundo do Novo Testamento. Segundo, reconhecer como que a sua própria cultura também influencia a pregação do Evangelho. E terceiro, listar meios pelos quais pode aprovar pontos da sua cultura para falar de Jesus. Esses são os alvos dessa segunda lição. Assim como foi importante a cultura judaica para a formação do mundo cristão, do Evangelho, no primeiro século, desenvolvimento através da propagação da palavra, dos testemunhos no primeiro século, a cultura grega e a cultura romana também deixaram as suas contribuições nesta expansão do Evangelho. O Império Grego nunca existiu politicamente, mas intelectualmente é vivo até hoje. Alexandre o Grande não viu a concretização de seu projeto helenista, mas foi graças à ambição de levar a cultura grega ao mundo todo que o cristianismo encontrou ambiente fértil para seu surgimento e expansão. Quais foram as contribuições da cultura grega para o Evangelho? Primeiro, nós temos aqui a questão do helenismo. A Grécia significa Helene. Daí surge o helenismo, que nada mais é do que a propagação da cultura grega, inclusive usando o seu próprio idioma. A importância que houve na divulgação do idioma e dos hábitos e da ligação. A importância mais comentada, segundo alguns historiadores, não foi nem a conquista no aspecto político, o aspecto militar, mas foi a junção, o intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente. Isso foi uma contribuição extraordinária que Alexandre o Grande trouxe para o mundo da época que foi denominado helênico. A língua. A língua foi importante, inclusive até na tradução que nós já falamos aqui, vamos falar mais um pouquinho mais adiante. Paulo usou um gênero ou um tipo de linguagem ou um gênero textual para escrever as suas cartas. Hoje conhecemos como cartas, mas o padrão, o tipo usado por Paulo é um tipo epistolar,
era um tipo comum usado na época. Era dividido em 3 partes: a introdução, o corpo, que era o desenvolvimento, e a conclusão. A segunda contribuição dos gregos para a formação do Evangelho foi exatamente a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da língua hebraica para o grego, do Antigo Testamento. Houve até uma lenda pregada por alguns historiadores que Ptolomeu reuniu 72, escreveu para o líder em Judá, em Israel, que encaminhassem 70, alguns tradutores da Bíblia. E foram enviados 72 tradutores da Bíblia. Alexandria era um mundo intelectual. Ali havia a maior biblioteca do mundo, em Alexandria. Então tinha cópia de todos os livros do mundo lá na biblioteca. E eles queriam agora uma cópia da Bíblia hebraica. Uma porque a maioria dos judeus que estavam em Alexandria, eles saíram da Palestina, saíram da Judéia, de Jerusalém, para outras cidades, principalmente para Alexandria. E eles esqueceram o idioma e começaram a falar e a usar o grego. Então, a tradução facilitou. Esses 72 locais diferentes chegaram à mesma tradução da Bíblia hebraica. Por isso que, arredondando 72 em algarismo romano, nós temos aqui 70, L, 50, X mais X, 10 mais 10. Dá 70, então chamaram de Septuaginta. Foi uma grande contribuição para o desenvolvimento do Evangelho. Outra grande contribuição foi exatamente a questão da filosofia. Em Corinto, houve algumas tentativas de priorizar as filosofias em relação às escrituras. Eles amavam muito a filosofia. Inclusive, havia um ditado que em cada esquina de Corinto você encontrava um filósofo na cidade de Corinto. Porque essa cidade ficava a 150 quilômetros, mais ou menos, da cidade mãe da sabedoria, que é Atenas. Mas as ideias que mais influenciaram a igreja foram as ideias de Platão e Aristóteles. Nós temos duas teologias. As principais ideias nós extraímos de Platão e Aristóteles. E há dois períodos importantes na igreja. O primeiro século absorveu muito essas ideias, mas ela veio com muita força com Agostinho. Havia alguns movimentos chamados neoplatônicos, mas Agostinho trouxe essa ideia platônica para as escrituras e a teologia era interpretada à luz do conhecimento platônico. Daí ela durou muito tempo na igreja. No século XIV, houve uma mudança interpretativa das escrituras. Ela passou a usar agora Tomás de Aquino, passou a usar Aristóteles, as ideias chamadas aristotélicas, para interpretar as escrituras. Quando Paulo chega em Atenas,
no capítulo 17, ele encontra lá dois movimentos chamados o estoicismo e epicurismo. Nesse período, não havia aí a perpetuação da filosofia clássica de pessoas, de indivíduos, mas escolas. Escola que trabalhava mais a questão ética. Então, o estoicismo Zenão, com a ênfase no domínio das emoções, a razão sobre a emoção, e Epicureus, chamado movimento epicurismo, né, que trabalhava a questão do prazer, de buscar o prazer, o momento. O momento é importante. Aproveite agora esse momento. Então, era um momento pregado por essas duas escolas. E elas foram importantes, influenciaram muitos movimentos até chegar ao mundo cristão. Agora, iremos falar das contribuições romanas para o surgimento do cristianismo e o seu desenvolvimento. A primeira contribuição era exatamente chamada Pax Romana. Era a paz romana até 29 anos antes de Cristo, até aproximadamente 180 depois de Cristo, ao mesmo tempo que desfrutava de paz interna, os cidadãos tinham a proteção do exército romano contra ataque dos bárbaros. Os povos conquistados tinham de aceitar a Pax Romana, acordo controlado pelo exército na região conquistada. Então, Roma conquistava algumas cidades e ali estabelecia a paz, chamada Pax Romana. Aquela civilização ou aquela cidade não deveria promover qualquer tipo de rebeldia ou de revolução, porque a presença de Roma estava ali. E quem comandava toda a região era o Império Romano. Então era a paz em todas as regiões. É a força do Império em todas as cidades. Depois nós temos a unidade do Império. Os romanos tinham uma grande malha viária de estradas pavimentadas. A possibilidade de uma viagem segura, sem problema, fomentou alguns hábitos e beneficiou o cristianismo. Roma construiu estradas e aí facilitava o deslocamento de uma cidade para outra. E, além disso, em segurança, porque antes do Império Romano, os bárbaros, os assaltantes, dominavam essas estradas, saqueavam todos os viajantes. E com o Império Romano presente, então Roma trouxe o quê? Trouxe a segurança e a boa qualidade das estradas. Muita segurança. O exército garantiu o acordo de paz, à medida que se deslocava por todo o império com segurança. Criou-se aqui também o correio, a comunicação. Também beneficiou o cristianismo, já que cartas podiam ser enviadas com certa rapidez. Estrada boa, o correio funcionando, então era muito mais fácil de enviar as cartas que hoje nós temos acesso. As cartas que fazem parte do cânon do Novo Testamento. Então, isso foi o Império Romano. O comércio também foi facilitado pelas estradas. Imagine quantos podiam evangelizar e ser evangelizado numa cidade com mercado e rota comercial como Corinto. Em Corinto, havia 2 portos em Corinto. Então, era uma cidade que recebia muita gente. Muitos negócios eram realizados ali na cidade. As estradas eram boas. A proteção também era garantida pelo Império Romano. E depois nós temos a cidadania romana. A cidadania romana podia ser recebida por direito de nascença. Você podia nascer romano. Concedida por órgão com poderes para tanto ou comprada. No caso de Paulo, ele tinha direito de nascença. Isso está lá em Atos 22,
versículo 28. Todo cidadão romano tinha direito. Paulo foi beneficiado pelo Império Romano. O cristianismo, através de Paulo, também foi beneficiado nessa cidadania, na propagação, no deslocamento de Paulo, na proteção que ele teve para chegar até Roma e pregar o Evangelho. Então, tudo isso contribuíram para o surgimento do cristianismo. A cidadania romana garantia alguns direitos de ocupar cargos públicos, participar nas assembleias políticas, obter vantagens fiscais, escolher apresentar-se em juízo, foi o que Paulo escolheu. Quando queriam julgá-lo na Palestina, não é? Ele foi açoitado naquela época, em Atos 22, 24, 29, o comandante temeu quando soube que Paulo era romano. Ele foi liberado por causa da sua cidadania. E ele apela para César ser julgado em Roma. Como cidadão romano, ele tinha todo o direito. Então, essas são as contribuições culturais que nós temos na formação do Evangelho e o seu desenvolvimento. O mundo judaico, o mundo grego e o mundo romano deram boas contribuições para a formação do cristianismo. Que Deus nos abençoe abundantemente. Um abraço para todos.